Vamos conversar com Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da OMC, Organização Mundial do Comércio, ao vivo a respeito dessas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Doutor Roberto, seja bem-vindo, bom dia. Qual que é a sua expectativa depois do que o senhor ouviu aí do pronunciamento das autoridades e dessa sequência de negociação agora depois do encontro de Lula com Trump? Bom, bom dia, né? Eu agradeço muito o convite de estar com vocês. Eu acho que nós podemos quebrar essa análise, talvez, em duas partes, a parte de processo e a parte de conteúdo. No que diz respeito à parte de processo, eu acho que nós continuamos numa boa trilha, né? Houve aquele primeiro encontro de alguns segundos, né, nas Nações Unidas, em Nova York. Depois teve a ligação telefônica entre os dois presidentes, que também foi positivo, o clima foi positivo. Preparou esse encontro presencial agora na Malásia. Aparentemente, as coisas, tudo que a gente viu, tudo que a gente presenciou, o clima foi bom, foi uma boa conversa, foi uma conversa aberta. Então, em termos de processo, estamos pensando já em reuniões na próxima semana, possivelmente nos Estados Unidos, é o que eu entendo. Tudo isso é bom, né? Tudo isso é um avanço, inclusive, porque nós não tínhamos nada antes daquele encontro ao largo, às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Então, tudo isso é positivo. Em termos de conteúdo, é muito difícil saber aonde nós estamos nesse momento e para onde nós iremos. Aparentemente, nós estamos criando as condições para uma conversa mais pragmática, mais objetiva, focada em temas comerciais. Isso não quer dizer que temas políticos estejam fora do cenário, que, portanto, o próprio presidente Lula, numa entrevista à imprensa, eu ouvi agora há pouco, diz que temas políticos poderão emergir, poderão ser discutidos entre ele e o presidente Trump. Acho que as negociações que estão sendo programadas daqui para frente vão ter foco na área econômica e comercial. Então, eu acho que em termos de conteúdo ainda é difícil da gente saber para onde nós vamos. Os americanos não pediram nada, até onde eu sei, não há nenhum pedido, exceto aqueles que estavam naquela carta inicial, que, ou seja, etanol, um pouco de regulamentação da internet, mas em termos de conteúdo econômico e comercial, há pouco sobre a mesa para que a gente possa fazer uma análise mais aprofundada. Embaixador Roberto Azevedo, muito bom dia. Desculpe, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber, assim, com a sua experiência de negociador e também como ex-diretor da Organização Mundial do Comércio, já é possível identificar a demanda americana? Muito embora isso não tenha sido colocado sobre a mesa, mas, assim, o presidente Trump não ia concordar tão rapidamente assim em receber o presidente brasileiro, etc e tal, e ser tão simpático se ele já não tivesse definido ali uma pauta, né, uma demanda. O que é possível, como é que eu diria, vislumbrar ali no horizonte, nas próximas reuniões, que tipo de tema, do ponto de vista da relação comercial, é possível esperar que os Estados Unidos tragam para essa negociação? Pois é, Cláudio, eu tenho dúvidas se há uma clareza muito grande do lado americano sobre o que eles gostariam que acontecesse. Até quando eu estive em Washington no mês passado, tive um encontro lá no USTR, né, com o representante comercial dos Estados Unidos, e o que me foi dito é que seria uma negociação um pouco atípica, né? Atípica na medida em que normalmente numa negociação um lado apresenta seus desejos, suas vontades, o outro lado responde, apresenta as suas, e você começa a discutir e a tentar encontrar soluções a partir disso. Essa aproximação, eu não sei se ela se deu exatamente por uma questão de interesses comerciais. Eu acho que claramente o presidente Trump identificou que a estratégia anterior dele de sobretaxar, de politizar até essa conversa, não estava indo bem, não estava tendo os resultados que ele gostaria que tivesse. Por outro lado, você tem pressões inflacionárias na economia americana que são reais,
inclusive em setores como carne, café, que são setores importantes para o consumidor americano. Então, ele acha, meu entendimento, e pelo que eu tenho conversado também, meus interlocutores confirmam isso, que eles precisam mudar de rota. Aquela rota não estava sendo boa para os Estados Unidos, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista econômico. Então, vamos mudar isso. Daí, para nós dizermos que eles têm uma lista de pedidos e de interesses muito concretos, eu acho que tem um salto. E isso ainda não existe. E me foi dito com muita clareza por vários interlocutores americanos que, em boa medida, o Brasil é que teria que apresentar esses possíveis ganhos, essas possíveis barganhas. O que é curioso, né? Porque é a parte que está sendo afetada que está apresentando os pedidos, ou melhor, as ofertas, né? Então, em vez de nós termos uma relação tradicional de negociação comercial, que é uma relação de pedidos e ofertas, nessa ordem, né? Primeiro vem os pedidos, depois vem as ofertas, nós estamos fazendo uma inversão dessa lógica, talvez, e fazendo uma lógica de ofertas e considerações da outra parte, né? Eu acho que nós estamos um pouco aqui. O que quer que aconteça, Cláudio, eu acho que a gente não pode perder de foco um pouco a personalidade do presidente Trump, né? Ele é uma pessoa que gosta de grandes números e de grandes anúncios. Então, o governo brasileiro apresentar uma pauta ou se engajar em uma pauta que não leve a grandes números e grandes anúncios, eu acho que vai prolongar esse processo negociador. Quanto mais rápido nós identificarmos um grande anúncio, uma grande barganha entre os dois países, mais rápido nós veremos um desfecho nesse processo. Quem sabe na área de minerais críticos, é uma área de importância muito grande para os Estados Unidos, inclusive em termos de segurança nacional, ou alguma coisa na área de etanol, que o presidente Trump tem falado muito, ou na área de defesa nacional, mesmo militar, compra de equipamentos, eu não sei. Alguma coisa grande facilitaria e viabilizaria uma conclusão de negociações mais rápidas. A gente está conversando ao vivo com o Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da OMC, embaixador, diplomata. Doutor Roberto, o senhor falou que do ponto de vista dos Estados Unidos, aparentemente não há muito a clareza do que eles querem nessa negociação. E do ponto de vista do Brasil, além da reversão das tarifas, que é o ponto óbvio, será que a gente consegue tirar algo mais dessa negociação com os Estados Unidos? Bom, o presidente Lula aparentemente apresentou seus pedidos, né? A retirada da... Opa, acho que travou aqui a conexão de internet com o Roberto Azevedo, que foi diretor-geral do OMC. Aliás, Pedro, o primeiro brasileiro a ter um cargo de direção no órgão máximo de gerenciamento do comércio mundial. Foi diplomata, embaixador e hoje atua na iniciativa privada e tem acompanhado essas negociações feitas também por representantes do setor privado brasileiro, e isso tem avançado também pela atuação da diplomacia empresarial, além da diplomacia tradicional, formal, focada no Itamaraty. Enquanto a gente reconecta com o Dr. Roberto Azevedo, deixa eu colocar aqui para o Cláudio Humberto, para o Pedro Campos também falarem a respeito desse assunto que movimentou todo o final de semana. Cláudio, pelo que se apurou em Brasília, qual que é a repercussão até agora desse encontro Lula e Donald Trump? A repercussão é muito positiva, porque, afinal de contas, muda, inclusive, uma atitude, digamos, né? Ou pelo menos favorece uma mudança de atitude do presidente Lula. O presidente Lula, né, nos dias que antecederam esse encontro, por exemplo, ele fez de tudo para provocar aparentemente, né, o seu cancelamento, porque todos os dias ele tinha sempre uma palavra de hostilidade em relação ao governo dos Estados Unidos e até em relação ao próprio presidente Trump. E eu acho que o Trump demonstrou uma paciência inusual, o difícil de ver no caso dele, né, sobretudo nesses dias que antecederam o encontro, né, lá na Ásia.
a menos que ele não tenha tomado conhecimento das declarações do presidente Lula. Mas, enfim, aqui foi tudo recebido de maneira muito, muito positiva, porque, afinal de contas, era uma estupidez do Brasil tentar ou dificultar ou não manifestar interesse efetivo em qualquer tipo de negociação, como se verificou desde o dia que o presidente Lula recebeu aquela famosa carta de Trump, né? Já no dia seguinte ele mandou o embaixador Mauro Vieira, que é o chanceler, fazer viagens internacionais prolongadas, etc., para não ter que ser cobrado sobre a iniciativa da negociação. Isso mudou e foi completamente alterado, houve ali um cavalo de pau nessa tendência depois das manifestações de simpatia do presidente norte-americano em relação ao Brasil e ao seu presidente. O embaixador Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da OMC, volta aqui a falar conosco. Doutor Roberto, quando a nossa conexão cortou, o senhor falava sobre as possibilidades que o Brasil tem nessa negociação. O que a gente pode obter, além da reversão total ou parcial das tarifas, que é o item 1 da pauta. Será que a gente consegue tirar algo mais disso? Eu acho que o fato de não haver até uma agenda de pedidos americanos muito clara é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de nós tentarmos pautar um pouco essa conversa bilateral. O presidente Lula falou lá da possibilidade de retirada temporária, pelo menos, né, das sobretarifas, falou da Magnitsky, gostaria que retirasse, das sanções contra autoridades brasileiras, em particular, imagino, do Supremo Tribunal Federal. Enfim, esses pedidos vão sendo colocados sobre a mesa. Acho que na área, por exemplo, de mineração e de minerais críticos, quem sabe a gente consegue um acordo de colaboração onde o Brasil possa também ter ganhos expressivos, por exemplo, na área de tecnologia de enriquecimento de terras raras, coisas desse tipo, em outros setores que possam haver interesses bilaterais na área, por exemplo, de máquinas, equipamentos, tudo que tem a ver com valor agregado, né? Eu acho que é uma agenda que pode oferecer coisas bem interessantes para o Brasil se nós soubermos trabalhar isso com muito cuidado e em parceria, né, com as contrapartes americanas. Boa parte disso vai ser ditada pelos interesses do próprio setor privado. Como é que funciona esse momento que nós estamos vivendo agora, embaixador? São conversas diárias, essas conversas elas acontecem à distância, por videoconferência. Aqueles que estiveram ao lado do presidente Lula pelo governo brasileiro, do presidente Trump pelo governo americano, são efetivamente os negociadores ou há uma equipe abaixo deles que trata dessas questões? Talvez o tradicional, né? Nós estamos falando do tradicional. O tradicional normalmente acontece da seguinte forma: você tem 70% do caminho é percorrido pelas instâncias técnicas. E quando eu falo das instâncias técnicas, eu estou falando dos negociadores das partes em segundo, terceiro escalão, né? É ali que as conversas vão sendo, onde se pauta a agenda, onde as partes mais ou menos deixam claro o que elas querem, o que pode ser feito, né? Você tem uma boa sensibilidade nessas áreas técnicas do que é possível fazer e do que não é possível fazer, né? E essas conversas são extremamente importantes. Eu diria que uns 70% vai ali. 20% já está no primeiro escalão, né? Ali você já fala em nível ministerial, né? Ou de vice-ministro, no mínimo, né? Nós estamos falando aqui já de um refinamento do que foi acordado nas instâncias técnicas, né? Você já entra com um pessoal que já tem a sensibilidade política do que dá para ser feito, do que não dá para ser feito, o que está no alcance, o que a gente pode fazer mais rapidamente, o que a gente deixa para depois. Eu acho que 20% está ali. E 10% está na reta final, né? Ali são os dois presidentes. Todos aqueles acordos que os Estados Unidos fechou até agora precisaram da presença do Trump, né? Ele no final apareceu, e aí conferências de imprensa, grandes anúncios, como eu falei há pouco, ou seja, você deixa para o momento final
a assinatura do documento, a assinatura da barganha que veio crescendo desde as instâncias técnicas, passando para a instância política, até passando para a instância decisória máxima, né? E a velocidade disso tudo depende do progresso que é feito naquele 70% inicial, né? Se ali não houver avanço, se não houver tração, é muito difícil que a instância política e a instância máxima consigam fazer alguma coisa. O preparo começa agora. Embaixador, a gente fica, quem está de fora, né, fica supondo que essas tratativas são sempre muito elegantes, muito cordiais, são sempre muito colocadas em termos elevados, mas a gente sabe mesmo também, ou desconfia, que na hora H o pau come. Eu queria que o senhor descrevesse exatamente esse tipo de comportamento dos negociadores, né? Se tem ali momentos mais tensos, mais agressivos, ou o jeito diplomático de xingar a mãe do outro. Enfim, eu queria que o senhor falasse das dificuldades assim, que podem ser enfrentadas pelo Brasil num momento como esse. Esse clima mais acirrado, mais conflituoso, ele existe, né? Existe, não tem a menor dúvida, existe sobretudo dentro da sala fechada, muitas vezes nas três instâncias, né? Tanto na técnica, quanto na política, quanto na máxima. Vamos dizer assim, a vantagem de você ter um encontro como o que aconteceu agora na Malásia é de que houve uma manifestação na instância máxima de que há uma disposição para negociar e de que o clima é bom para ver essa negociação. Você vê que o presidente Trump, durante até a entrevista de imprensa, em todas as instâncias em que ele foi cutucado, né, que a pergunta da imprensa, ela não é feita, vocês sabem muito bem disso, ela não é feita de uma maneira anódina, de uma maneira... Não, o repórter ele faz a pergunta para cutucar mesmo, para instigar a pessoa a dizer alguma coisa que dê manchete, né, que dê uma notícia, uma coisa legal. E o presidente Trump ele saiu pela tangente em todas elas. Gosto muito do Brasil, gosto muito do povo brasileiro, tenho certeza de que nós vamos chegar a um acordo rápido, que vai ser bom para todo mundo. Não sei o quê. Isso é tudo que ele tem que falar, né? E ele falou. Né? Se houvesse um clima ruim ou um clima mais ou menos conflituoso, ele teria como dizer alguma coisa do tipo: vai ser difícil, né? Nós sabemos que as coisas não são fáceis, mas vamos tentar, vamos fazer o máximo. Ele não saiu por aí, ele saiu sempre num tom positivo, num tom ameno, descontraído. E isso é muito bom, porque isso gera o espaço para as conversas nas instâncias inferiores, né? O que é fundamental, né? Então, é um bom pontapé inicial. E agora vamos ver se continua assim, porque o clima político e geopolítico internacional é muito volátil, nós temos pontos de tensão em todos os lados, inclusive na nossa região, né? Então vamos esperar que nada disso interfira nesse bom começo de conversa que nós presenciamos na Malásia. Embaixador, a partir do momento em que os dois presidentes vêm a público e dizem o seguinte: está quase tudo certo, já temos aqui um grande progresso. Quando existe esse tipo de, explicitação da vontade, tem risco de que a coisa recue? Ou desse ponto, já com os dois presidentes vindo a público e fazendo essas declarações, é uma questão de tempo e negociação? Deveria ser uma questão de tempo e negociação, mas em negociação comercial e econômica nunca se sabe. O problema pode aparecer a qualquer momento. Uma parte, vamos supor, do setor privado de um país pode fazer um pedido que é muito importante para o presidente daquele país. O presidente externaliza isso e, de repente, é um ponto que é de difícil de gestão do outro lado. E aí você já cria um ponto difícil de solucionar. A gente, em negociações comerciais, lida muito com o que a gente chama das linhas vermelhas, né, que são os que a gente chama em inglês, né, red lines. Isso é uma linha que normalmente já no começo das negociações os negociadores dizem: olha, aquilo que você falou, não sei o quê, aqui eu tenho uma linha vermelha, daqui eu não vou passar.
E aí eu já vou avisando desde agora que eu não tenho autonomia, não vou conseguir fazer isso, parará. Então, esses limites assim, mais fortes, mais claros, muitas vezes mais políticos, eles aparecem, em geral, logo no começo da negociação. Eu não vi nada disso aparecer até agora, né? Nada que um lado ou outro tenha dito, olha, sobre isso aqui eu não vou falar. O próprio presidente Lula, né, na entrevista dele, disse que está tudo sobre a mesa. Né? O presidente Trump até fizeram uma pergunta explícita para ele sobre Venezuela, e ele disse, não vou falar de Venezuela com o Brasil, se o Brasil quiser falar de Venezuela, tudo bem, mas eu não vou falar. Mas muita gente achava que Venezuela seria um tema muito presente, muito, muito forte, né, no diálogo bilateral. Aparentemente não foi até agora, pelo menos não do lado americano. Então, eu acho que a gente vai ter que olhar com muito cuidado, vamos esperar que as instâncias técnicas comecem a mapear o que está sobre a mesa, quais são as vantagens, as barganhas possíveis, aonde que estão as sensibilidades que não podem ser ultrapassadas, e a partir daí ver qual é a velocidade, o ritmo do avanço. Eu acho que é um otimismo muito grande dos dois lados, né? Eu ouvi uma frase do presidente Lula dizendo que nos próximos dias, eu não quero errar nas palavras, mas pelo que eu me recordo, ele falou, nos próximos dias poderemos ou teremos um acordo definitivo. São palavras muito, muito fortes. Eu estou aqui numa torcida danada para que tudo isso se concretize, mas não é a natureza das negociações comerciais. Elas tendem a ser um pouco mais prolongadas. Mas quem sabe? Vamos ver. Então, temos que pautar tudo isso com um certo grau de otimismo. Quero agradecer ao embaixador Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, que conversou ao vivo conosco, explicou como é que é esse processo, trouxe considerações importantes a respeito desse momento das relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos. Embaixador, foi um prazer. Até uma próxima. Bom dia. O prazer é meu. Muito obrigado. Até mais.